por favor. Amém, Jesus. Amém. Você acredita de que você é um escolhido de Deus? Amém? Enquanto Wesley ministrava, amém. Vi a minha memória 2 Pedro, 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor. Às vezes, Wesley, nós como ministros da palavra de Deus, às vezes nós preparamos uma palavra e nós chegamos até aqui perguntando a Deus: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar à sua igreja? É isso mesmo que o Senhor deseja falar? É realmente isso que essas pessoas que estão aqui essa noite precisam ouvir, ou eu vou falar algo da minha parte ou da parte do Senhor? E às vezes, você já viu isso algumas vezes aqui, nesse altar, alguém dizendo: Deus confirmou essa palavra. E é exatamente isso que eu tenho para dizer hoje. Deus confirmou essa palavra. O que nós iremos falar hoje vai ser realmente algo sobre a história de Davi. Vai ser realmente como Davi tinha a capacidade de superar os dias maus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele confiava em Deus, porque ele depositava a sua confiança em Deus e prosseguia fazendo isso. Então, por isso, apesar dele ser o mais improvável, o menor da casa de seu pai, da terra mais pobre na época, havia algo que fazia o diferencial na vida de Davi: a presença de Deus, ele ser escolhido de Deus, ele ser raça eleita de Deus, ele ser alguém que Deus ungiu, escolheu, mandou Samuel ir lá: esse vai ser o homem que eu escolhi, porque ele é segundo o meu coração. Para essa palavra estar mais confirmada, só falta descer o anjo aqui e falar: é isso mesmo. Então que hoje nós possamos estar com o nosso coração aberto para o que Deus quer falar. Que presença. Que hoje nós possamos estar com o nosso coração aberto para tudo aquilo que Deus quer ministrar sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Que nós possamos estar com o nosso coração verdadeiramente aberto. Porque o Espírito Santo quer ministrar sobre as nossas vidas. Já tem ministrado, já tem falado. Mas Ele quer falar ainda mais, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Da mesma maneira que o Wesley falou. Nós vemos aqui, nos alimentamos e saímos mais fortes. Então que hoje nós possamos sair daqui mais fortes. Então hoje nós iremos falar sobre como nós iremos permanecer de pé diante dos dias maus. Como que nós iremos permanecer de pé diante das frustrações, das traições, das decepções que a vida traz para nós, porque realmente traz. E como que nós iremos permanecer prosseguindo na fé, permanecer seguindo ao Senhor, firmado no Senhor, crendo no Senhor, assim como Davi. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 55. Salmo de número 55, a partir do versículo 1 mesmo. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto.
Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da prócela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeiam a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitaste a cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Como eu disse, nós iremos falar sobre Davi. Esse é um salmo de Davi. Um salmo onde Davi se encontra em uma situação onde nós analisamos aqui nos versos de número 2 e 5, de que Davi demonstra um estado de pânico. Ele fica perplexo diante da situação que ele está vivendo. Davi também manifesta, a primeiro ponto, no primeiro versículo, ele já manifesta algo que nós chamamos de sentimento de solidão. Quando nós vemos aqui, diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Davi, ele estava em um momento difícil, em um momento de aflição, em um momento de perseguição, onde a sua alma estava perplexa. Ele estava se sentindo sozinho, como se o próprio Deus estivesse escondido dele. Mas então, vemos também que Davi demonstra um estado de pânico, como eu disse, onde ele está perplexo diante de uma situação. Davi está perturbado, Davi está temendo e tremendo, e o horror se apodera da alma de Davi. Aqui nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Aqui nós estamos falando de alguém que confiava em Deus. No versículo 6 a 8, Davi vai expressar algo que por muitas vezes nós expressamos. Veja o que diz no versículo 6 a 8. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba voaria e acharia pouso, e eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da prócela. Que tipo de sentimento é esse que Davi está sentindo? Que tipo de sentimento é esse que Davi está tendo dentro do seu coração? Um sentimento que por muitas vezes se manifesta dentro do nosso coração. Um sentimento de desejo de fugir. Às vezes a situação está tão apertada, às vezes as coisas estão tão difíceis, às vezes nós estamos diante de situações que abalam as nossas estruturas. E o que nós queremos fazer? O que o nosso coração enganoso apresenta para nós? Um desejo de fugir, um desejo de se esconder, um desejo de sumir. Eu só queria sumir hoje. Diante dessa situação, eu só queria sumir. Mas o que aconteceu? Qual o motivo pelo qual esse homem se encontra num estado de solidão? Em uma expressão que ele usa no primeiro versículo, que ele diz como se Deus estivesse escondido dele. Ele era um homem de Deus, mas não apenas qualquer homem de Deus. Ele era um homem conhecido pelo título de o homem segundo o coração de Deus. Não era qualquer um. Era o homem segundo o coração de Deus. E nós conhecemos a história do rei Davi. Mesmo quando ele não era rei ainda, ele buscava agradar a Deus. Ele buscava
conhecer a Deus, ele buscava agradar o Senhor e andar nos seus caminhos, mesmo antes de ser rei e depois de ser rei ainda. Então nós estamos falando de um homem que era um homem de Deus, era um homem exemplar, era um homem que queria obedecer a Deus, mas mesmo assim nós encontramos esse homem de Deus, esse homem exemplar, esse homem que era um homem de guerra, corajoso, que não temia. Nós encontramos ele falando todas essas coisas, com todos esses sentimentos dentro dele, com tudo isso dentro dele. Então, no versículo 12 e 14, nós descobrimos o motivo. Diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Sabe o motivo pelo qual Davi ele estava tão chateado? O motivo pelo qual Davi estava tão afundado nos seus próprios sentimentos? O motivo pelo qual Davi sentiu o sentimento de solidão e um desejo de fugir? Nós encontramos aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Não foi um estranho que feriu Davi. Não foi um estranho que se levantou contra Davi. Não foi alguém do qual de outro reino que se levantou contra Davi. Não foi alguém que não tinha intimidade com ele. Foi alguém que era próximo. Foi alguém que era íntimo. Foi alguém que tinha entretenimentos com Davi. Foi alguém que ia à casa de Deus, louvando, dançando, engrandecendo o nome de Deus junto com Davi. Era alguém próximo dele. Era alguém próximo dele. Era alguém que havia traído Davi. Era alguém próximo dele, alguém íntimo, alguém que decepcionou ele profundamente por conta de ser alguém tão íntimo. Então nós encontramos aqui a causa pela qual Davi manifesta todos esses sentimentos. Mas apesar de Davi, quando nós encontramos nesse salmo, Davi ser difamado, oprimido, perseguido, caluniado, traído, Davi continua expressando no versículo de número 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mesmo diante da traição, mesmo diante do seu coração ali na loucura, manifestando solidão, manifestando coisas, no final do capítulo, ele expressa confiança em Deus. Confiança em Deus. Mas quem era Davi? Davi é aquele que escreveu inúmeros salmos. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. E nos salmos de Davi, nós vemos o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Quando ele vai e fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outro salmo ele vai falar o seguinte, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. No outro ele vai falar, o Senhor é o meu escudo. Ainda que eu esteja cercado por inúmeros inimigos, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu libertador. Davi tinha plena noção de quem era Deus na vida dele. Davi tinha um relacionamento com Deus, uma percepção sobre Deus, que fazia ele permanecer de pé, mesmo diante do dia mau. Mesmo diante do dia que ele foi traído, decepcionado, caluniado, perseguido, o relacionamento que Davi tinha com Deus, a percepção que ele tinha a respeito de Deus, fazia com que ele permanecesse de pé. Quando Davi era traído, o que ele fazia? Corria para Deus. Quando Davi tinha alguma questão, corria para Deus. Senhor, eu vou me levantar contra esses exércitos, o que eu devo fazer? Davi não saía sem consultar a Deus. Deus ia e respondia a ele. Relacionamento com Deus. Então nós vemos um homem segundo o coração de Deus, um homem que diante das situações da vida, ele procurava
se colocar diante de Deus. Ele sempre ia a Deus. Mas irmão Cássio, beleza, nós já falamos muito de Davi. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que esse salmo quer nos comunicar hoje? Meu irmão, dias ruins vão chegar. Não é, irmão Cássio, talvez vá chegar. Se chegar. Não, a questão é quando vai chegar. Vai chegar. O dia ruim, ele vai chegar. E por inúmeras vezes, ele não vai vir de longe. Não, o dia ruim vai vir lá de São Paulo para cá e eu vou estar me preparando. Não, às vezes vai vir do seu ladinho. Às vezes o dia ruim vai se manifestar do seu lado. Às vezes o dia ruim vai se manifestar da sua família. A família, sendo um dos relacionamentos mais íntimos e próximos, é onde nós podemos ter as maiores decepções. O Salmo vai dizer que era alguém íntimo. O Salmo vai dizer que era alguém próximo. Então nós já começamos por aqui. Às vezes as coisas não vão vir de longe. Às vezes vai se manifestar de algo que está debaixo do nosso nariz. Como eu disse, a família, por ser algo tão próximo, tão íntimo, pode causar decepções profundas que muitas vezes nos marcam. Mas que tipo de decepção pode vir da família? Traição, quebra de confiança. Você confiou naquela pessoa, você colocou expectativa nela, mas ela não respondeu às suas expectativas. Você confiou àquela pessoa algo e no lugar dela guardar, ela espalhou. A família, por muitas vezes. Houve uma quebra de acordo. Uma falta de apoio emocional. Diante de situações difíceis da vida, o dia mal chegou na sua casa. Às vezes, o seu socorro não vai vir do seu familiar. Às vezes, Deus não vai usar aquele familiar. Às vezes, por muitas vezes, os familiares são aqueles que mais se opõem. E às vezes nós somos cruéis. Não vamos falar apenas dos outros, né? Mas vamos nos colocar também na posição de família, na nossa posição de familiar. Às vezes nós somos cruéis com as pessoas. Às vezes nós desprezamos, deixamos de canto, fazemos coisas do tipo. Às vezes o familiar está passando algo e ele precisa da nossa ajuda, mas nós chegamos lá e falamos, não, é falta de fé. Quando na verdade nós precisávamos estender a mão, ouvir aquela pessoa, exercer misericórdia para com aquela pessoa, exercer compaixão para com aquela pessoa, orar por ela e ter paciência. É muito bom, irmão, é muito bonito opinar quando o outro está passando um momento de dificuldade, quando o outro está emocionalmente abalado, quando a família do outro está passando por situações, quando o dia mal chegou na vida do outro. Mas e quando chega na nossa? Mas e quando o dia mal chega na nossa vida? Quando as coisas chegam no nosso emocional, aí nós gostamos de ouvir palavras de ânimo. Aí nós gostamos. Não, que nós possamos ser esse familiar que traz à memória as promessas do Senhor e tem misericórdia e tem paciência e sabe orar por aquela pessoa. Por muitas vezes na família nós temos expectativas não correspondidas. Esperar que a família atenda certas expectativas, criamos grandes expectativas na família. Como eu disse, justamente pela família ser o mais próximo ali, nós criamos grandes expectativas, mas nem sempre, eles irão corresponder. Ou quase nunca irão corresponder da maneira que nós esperamos. Essas expectativas que nós mesmos criamos para nós, em nossa cabeça, mas nem sempre, ou quase nunca,
Os familiares serão aqueles que vão corresponder devidamente. Na família nem sempre você terá afinidade com todos, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, prioridades diferentes. E isso serve para a maioria dos nossos relacionamentos: familiar, igreja, trabalho e todo tipo de núcleo social que a gente tiver. Em João 7,5, nós encontramos algo falado a respeito de Jesus, dizendo assim: nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Quando nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nós encontramos Jesus voltando para a sua terra, para os seus. Talvez com o pensamento de que não, vou lá na minha terra fazer os milagres, as maravilhas. Mas quando ele chega lá, o texto bíblico diz que ele não pôde fazer quase nada, a não ser curar alguns enfermos. E ele ficou admirado com a incredulidade daqueles. Já pensou se Jesus parasse o propósito dele, porque a família dele, porque os conhecidos dele, porque aqueles que eram próximo dele não cumpriram com a expectativa? Nós não estaríamos aqui hoje para contar a história, né? Nós não estaríamos aqui hoje. Mas vamos adiante. Como eu disse, o texto diz que foi alguém íntimo, e nós já falamos da família. Mas por muitas vezes também pode ser pessoas que são amigos. Nossos amigos. Quais as decepções que podem vir das amizades? Abandono ou falta de apoio? Amigos, por muitas vezes, são esperados para estar ao nosso lado em momentos difíceis. Nos bons, amém, louvado seja Deus. Mas por muitas vezes nós esperamos que Ele esteja em nosso lado, principalmente nos momentos difíceis. E quando o amigo não tiver? E quando o amigo íntimo? E quando aquele que ia louvando, engrandecendo o nome do Senhor junto com Davi? E quando aquele que diz, o texto diz, o homem meu igual? Aí nós nos decepcionamos, nos frustramos. Como eu disse, no Salmo 52, 20 diz que o amigo de Davi quebrou a aliança, mostrando que seus interesses eram egoístas. Ou quando alguém se aproxima com o único interesse, manipular, ou interesses secundários, nós nos frustramos. Isso faz parte do dia mau. A família, por muitas vezes, não responde às nossas expectativas. Os amigos, por inúmeras vezes, não respondem às nossas expectativas. E vai um pouco mais longe, porque o texto bíblico diz que era alguém que ia louvando com ele a casa de Deus. Então, às vezes nós olhamos para a igreja. Irmãos em Cristo também têm a capacidade de nos frustrar, de frustrar as nossas expectativas. Irmãos em Cristo também têm a capacidade de nos frustrar. Por muitas vezes nós olhamos para a igreja como o lugar de pessoas perfeitas e super santas, quando na verdade nós somos pecadores, falhos, buscando acertar. Então, por muitas vezes, por inúmeras vezes, os irmãos vão nos decepcionar. De inúmeras formas. De inúmeras formas. Por muitas vezes, como eu sempre digo, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, se nós não cuidarmos de termos uma vida secreta com Deus, a nossa carne vence. A nossa natureza pecaminosa vence. A parte de nós que diz em Gálatas 5, a natureza da carne, se nós não andarmos no Espírito, ela vence. E ela pode se manifestar de várias maneiras. De várias maneiras. Como eu disse, os irmãos em Cristo podem nos decepcionar. Como? Por muitas vezes fazendo um tipo de falatório que não se deveria. Nós conhecemos como fofoca. Você confiou no irmão, você confiou naquela pessoa, na pessoa errada. Confiou no lugar da pessoa, dobrar o joelho dela e orar por você. Ela
espalhou. Decepção, deslealdade, quando um irmão em Cristo age de maneira desleal, seja em relacionamentos, ministérios ou parcerias. Expectativas não correspondidas. Muitas vezes criamos expectativas em relação aos irmãos em Cristo, esperando que eles ajam de forma correta, que sejam espiritualmente maduros ou cumpram sua promessa. Quando essas expectativas não se cumprem, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Irmão, o dia mau vai chegar. Como que você vai estar? Como que nós iremos estar diante do dia mau? Como que nós vamos conseguir ficar de pé? Como iremos permanecer de pé quando isso chegar? Quando a família não corresponder da maneira que nós queríamos, quando os nossos amigos não corresponder, quando os irmãos em Cristo não corresponder da maneira que se deveria corresponder, como que nós iremos permanecer de pé? Como nós já vimos inúmeros desviados, não poucos, muitos desviados, muitos fora. O dia mau chegou e não tinha força para permanecer de pé. O dia mau chegou, a família decepcionou, os amigos decepcionaram, os irmãos em Cristo agiram indevidamente. Ele não conseguiu permanecer de pé. Davi foi traído, perseguido, caluniado, emocionalmente comprometido. Como esse homem conseguiu permanecer de pé? Hoje, nas menores das situações, nós já pensamos muitas coisas. Hoje, nas menores das situações, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Aí a vida de oração já começa a ficar menor, a vida de leitura bíblica começa a ficar menor, o relacionamento com Deus começa a diminuir. Se isso acontece, só vai piorar, não vai melhorar em nada. Então, como nós iremos permanecer de pé? Como que nós iremos vencer quando o nosso coração enganoso manifestar a nós dizendo: você está sozinho, Deus não está te escutando. Você ora e nada acontece. Você busca e nada muda. Enganos do nosso coração, mentiras do nosso coração. Ou quando ele diz: será mesmo que Deus está com você? Quando na verdade a palavra de Deus diz que Ele não nos abandonaria nem um dia sequer, e de que Ele está no meio do seu povo. E como foi dito hoje, nós somos povo escolhido de Deus, amados por Deus. Como? A resposta é correndo para o lugar certo. Davi tinha um relacionamento tão vivo com Deus, quando o dia mau chegou, ele correu para o lugar correto. Olha o que diz o verso 16 e 17. Depois de Davi relatar todos os sentimentos, depois de Davi relatar que uma pessoa íntima dele, depois de Davi relatar de que ele se estava se sentindo sozinho, olha o que diz o verso 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Davi corria para o lugar certo. Quando o dia mau chegava, ele ia para o lugar correto. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos por inúmeras vezes? Nós fazemos o contrário de Davi. O dia mau chega e nós corremos para todo mundo primeiro, menos para Deus. As coisas apertam, WhatsApp, amiguinho, familiar. Coisas das quais, por muitas e inúmeras vezes, o familiar não vai resolver. O amigo não vai resolver. Seja quem for, não vai resolver. Nós corremos para os amigos. Devemos ter amigos que nos aproximam de Cristo. Devemos ter amigos que nos aproximam mais da vida com Deus, da vida de oração, da vida de leitura da palavra. Sim, devemos. Devemos ter essas pessoas ao nosso redor para nos fortalecer na fé. Mas em primeiro lugar é o Senhor. O primeiro lugar é o Senhor. O que nós fazemos por muitas vezes quando as coisas apertam, quando as coisas não vão bem: pastor,
tem como marcar um gabinete para mim? Mas você já orou, irmão? Mas você já buscou? Você já apresentou diante de Deus? Amém? Louvado seja Deus. Uma conversa no gabinete é algo bom, é algo que, provindo do nosso pastor, um homem pautado na palavra de Deus, vai vir cura, vai vir libertação, vai vir inúmeras coisas de benefícios da parte do Senhor. Mas nada vai substituir o relacionamento direto com Deus. Nada vai substituir o relacionamento direto com Ele. Um homem e uma mulher de Deus que tem um compromisso primeiramente com Cristo, que tem um compromisso primeiramente com Deus, que tem um relacionamento direto primeiro com Deus, é totalmente diferente da pessoa que vive correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. É totalmente diferente. Você vê algo diferente na pessoa. Devemos levar. Se não me engano, é uma das cartas de Pedro que diz: devemos levar as nossas aflições, as nossas ansiedades diante do Senhor. Por qual motivo, Cássio? Porque Ele já tem cuidado de nós. Não é que Ele vai começar a cuidar de nós, não, é que Ele já tem cuidado de nós. Todos os dias quando eu vou orar, eu trago à memória algo que todos os dias Deus faz. Deus, obrigado. Eu fui trabalhar, fui de moto. Poderia ter acontecido inúmeras coisas. Alguém poderia ter batido em mim. Eu poderia ter caído. Muitas coisas poderiam ter acontecido no trajeto e no meu serviço, na minha volta, na minha vinda para a igreja, na minha volta. Senhor, nada me aconteceu. Louvado seja o teu nome por isso. Senhor, estou aqui vestido, comendo, bebendo, morando, dormindo, acordando, indo trabalhar. Louvado seja o teu nome por isso. O Salmo diz: o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada. A nossa entrada e a nossa saída. A pergunta que fica para nós essa noite é: como anda nosso relacionamento com Ele? Davi era alguém que amava os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Davi vai dizer no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com a palavra de Deus, é o nosso relacionamento na vida de oração. Como eu disse na escola bíblica, não tem para onde fugir e não tem segredo. Não tem para onde fugir e não tem segredo. É a nossa vida na palavra. O Salmo 119 todinho, mais de 100 versículos. 176 versículos, exaltando os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor. Será que tem importância? Tem muita importância. É na palavra de Deus que nós iremos ficar fortes. É na palavra de Deus que quando o Satanás venha perturbar a nossa mente, nós iremos estar lá, a nossa identidade firmada. Será que você é filho mesmo? Sim, eu sou filho. Eu criei, eu acreditei. A palavra do Senhor diz em João 1, de que todos aqueles que creram se foi dado o direito de ser filho de Deus. Então eu sou filho de Deus. As promessas do Senhor estão sobre mim. Meu irmão, é a palavra de Deus no coração e na mente que vai nos fazer vencedores, fortes. Quando o dia mal chegar, quando as pessoas se levantarem contra nós, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem luta as minhas guerras. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu sou um filho seu, um povo escolhido do Senhor, sacerdote. Estou igual o Vitor já. Sacerdote, vou falar sacerdote, real. Manifestei o Vitor agora. Somos povo escolhido dele. Somos dele. São as promessas do Senhor na mente e no coração.
Meu Deus do céu, quantas tentações vencidas, porque a palavra do Senhor estava lá. A fofoca se manifestou no coração, a cobiça se manifestou no coração, as luxúrias, as maldades do coração, que nem Jesus disse, que é do coração do homem que procede, os maus desígnios, se manifestou. Ok, tentação. Mas a palavra do Senhor diz de que o pecado não reinará sobre a minha vida, porque agora eu sou dele. E onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a palavra de Deus que nos faz permanecer de pé, irmão. É a vida de oração que nos faz permanecer de pé. Era o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus, que nós encontramos nos Salmos. Ele tendo a convicção de que o Senhor era o refúgio dele no dia mau, a fortaleza dele no dia mau. Então é o tipo de relacionamento que nós temos com ele, que vai nos fazer permanecer de pé. Se o nosso relacionamento é fraco, se as águas estão no pé ainda, quando deveriam estar acima do joelho, e mais alto, e mais alto, e mais profundo. Se o nosso relacionamento é raso, a tentação vai ser forte, o dia mau vai ser forte. As pessoas que se levantam vão fazer diferença na nossa vida, mas quando a palavra de Deus é abundante em nossa mente, quando a palavra de Deus é abundante no nosso coração, o que as pessoas falam ou deixam de falar, o problema é delas. As pessoas que se levantam contra, é Deus quem cuida, é Deus quem luta, é Deus quem faz. A tentação se manifesta, ok, tentação, tentou mais uma vez, mas não vai conseguir. Vida devocional forte, tentações fracas, simples. Que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Davi começa esse salmo em desespero, mas termina com esperança. Se nós chegamos aqui hoje desesperados, se nós chegamos aqui hoje com algo que nos frustrou, que nos decepcionou, com algo por muitas vezes até mesmo justo, pessoas se levantaram injustamente, pessoas estão falando injustamente, tribulações que por muitas vezes nós olhamos e falamos, mas por que Deus? Mas Davi começa num desespero, mas acaba com esperança, que como Wesley falou, nós possamos sair daqui mais fortes, crendo de que nós somos um povo de Deus, crendo de que Ele é o nosso Deus e Ele já tem cuidado de nós, e Ele continuará a cuidar de nós. Assim como Davi, nós enfrentaremos decepções, frustrações, às vezes traições, decepções. Nós colocaremos expectativas em pessoas das quais não era para pormos expectativas, e nós iremos quebrar a cara. A questão não é se vai chegar a decepção, a questão é quando vai chegar. Quando? E nós devemos correr para o lugar certo. Devemos priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo e buscar nele força para superar dores e crises. Quantos testemunhos lindos quando alguém diz: eu passei por um momento da minha vida assim, muito difícil, mas foi porque eu permaneci em oração, em leitura da palavra, trazendo as promessas do Senhor, eu consegui passar e tirar algum aprendizado disso. O problema é quando nós estamos em coisas difíceis, nós corremos para o lugar errado, e além de ficar no momento difícil, nós não tiramos nada de aprendizado disso. E para concluirmos, por mais que o dia mau chegue, aqueles que mantêm uma relação próxima com Deus, como Davi, encontrarão nele refúgio, cura e libertação. Quanto mais priorizarmos nosso relacionamento com Deus, mais preparados estaremos para enfrentar as adversidades. Mais preparados estaremos para enfrentar as adversidades, as tribulações, o dia mau, o dia ruim, o dia difícil, aquele dia do qual nós falamos, meu Deus, que dia! Quanto mais nós priorizarmos Deus,
mais dias maus nós iremos vencer e prosseguir em maturidade, vencendo de glória em glória, de fé em fé, sendo conformado a Cristo, glorificando o nome dEle, sendo conformado mais a Ele, mais parecido com Ele e rendendo glória a Ele. Ele nos sustentará, como diz. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E no último versículo diz assim: não chegarão à metade de seus dias, eu todavia confiarei em ti. Amém? Amém? Estamos, irmãos.